Um templo do futebol mundial às voltas com a justiça. O Fantástico teve acesso aos detalhes da auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que comprovou superfaturamento na reforma do Maracanã para a Copa de 14. A obra, que deveria ter custado cerca de 700 milhões de reais, saiu por mais de 1 bilhão e 200 mil. Foram 2 anos e 8 meses de obras. A reforma para a Copa de 2014 levou mais tempo que a própria construção do Templo do Futebol, inaugurado para o Mundial de 1950. O Maracanã passou por uma completa cirurgia plástica. A reforma foi, na verdade, uma reconstrução, que consumiu mais tempo e mais dinheiro que o previsto. Nas mãos do consórcio Maracanã, vencedor da licitação, formado pelas empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta Engenharia, o custo da obra quase dobrou. Saltou de 705 milhões de reais para 1 bilhão e 200 milhões. O Fantástico teve acesso com exclusividade a documentos do Tribunal de Contas do Estado que mostram como o dinheiro foi desviado em produtos e serviços superfaturados. As irregularidades começaram no projeto básico. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o documento era impreciso, acarretando significativas modificações entre o projeto básico e o executivo. Vários itens da planilha de custos acabaram sendo alterados. É o que o TCE chama de jogo de planilha. Jogo de planilha é a substituição de itens. Quando você substitui um item de menor valor por outro de maior valor, e são feitos diversos aditivos. 16 termos aditivos no total. Veja um exemplo de como o consórcio manipulava os gastos com a obra. A limpeza da estrutura de concreto com jato d'água de altíssima pressão, que custava R$ 30,64 o metro quadrado, foi substituída pela limpeza com jato de menor pressão, mas com preço mais alto, R$ 37,58 o metro quadrado. A troca aumentou em mais de R$500 milhão o valor da obra. Também houve superfaturamento na compra de argamassa. O valor apresentado pelo consórcio era quase 3 vezes maior que o do mercado. E a quantidade que aparece na planilha também era maior que a necessária. Isso encareceu a reforma em mais de 23 milhões de reais. O TCE constatou ainda gastos em duplicidade. Caso do aluguel de guindastes para a movimentação das estruturas metálicas no canteiro de obras. Mas esse serviço já estava previsto em outro item da planilha de custos. E lá se foram mais 2 milhões e 700 mil reais. Outro exemplo de como o dinheiro público foi desviado. A previsão era contratar 18 equipes de limpeza por mês para remover os entulhos da obra. Cada equipe contaria com uma retroescavadeira, um caminhão e 16 serventes. Só que nas vistorias, o TCE encontrou apenas 3 funcionários fazendo a limpeza. E pior, lixo e entulho acumulados em vários pontos do estádio. Sem falar na cobertura do Maracanã. No projeto básico, a cobertura original seria mantida, mas o consórcio condenou a estrutura e decidiu construir uma nova. Valor? 274 milhões de reais. A cobertura é parecida com a do estádio da Cidade do Cabo, na África do Sul, construído para a Copa de 2010. Mas a do Maracanã custou 5 vezes mais. O Tribunal de Contas concluiu que o superfaturamento da obra foi de 211 milhões de reais em valores atuais e determinou a suspensão dos pagamentos às empreiteiras em outros contratos com o governo do Estado do Rio. Nesta sexta-feira, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública na Justiça para responsabilizar as empresas do consórcio Maracanã e mais 9 pessoas ligadas ao governo do Estado na época por improbidade administrativa. O MP pede o bloqueio dos bens de todos os envolvidos. Com a indisponibilidade dos bens, vamos passar a fase processual, que é uma liminar, o juiz vai apreciar. Vamos passar um momento de provas e vamos chegar, ou talvez até perícia, para se calcular o dano real.
O Ministério Público também destaca irregularidades no processo de licitação para a reforma do Maracanã. A suspeita de favorecimento ao consórcio Maracanã foi confirmada pela delação da Andrade Gutierrez à Justiça, que apontou a formação de cartel. A Andrade Gutierrez confirmou que houve um acordo entre as empreiteiras e o governo do Rio para direcionar a licitação e que as empreiteiras pagaram propina para serem escolhidas. Esta foi uma das denúncias que levaram à prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, na Operação Calicut. Hudson Braga, ex-secretário de Obras do governo do estado do Rio na gestão de Sérgio Cabral e que também foi preso na operação, está na lista das pessoas que podem ter os bens bloqueados pela Justiça. Segundo o Ministério Público, os outros envolvidos são o ex-presidente da EMOP, a empresa de obras públicas, Ícaro Moreno, além de autores do projeto básico e membros da Comissão de Fiscalização das Obras do Maracanã. De quem é a responsabilidade por esse superfaturamento? Os agentes designados para a fiscalização da obra, o agente público designado para a elaboração do projeto, o próprio secretário de Estado de Obras na época, toda a comissão constituída por agentes públicos que deixaram que acontecesse um projeto básico e, consequentemente, também permitiram um projeto executivo ser dominado pelo consórcio vencedor. E as empreiteiras também são responsáveis. Elas se não completaram do dinheiro superfaturando itens. O estádio, símbolo mundial do futebol, acabou envolvido num outro jogo, o da corrupção e de desvio de dinheiro público. A Delta Construções S.A. e a construtora Andrade Gutierrez disseram que não vão se pronunciar sobre as denúncias. Já a Odebrecht afirmou que está colaborando com as autoridades. Nós contactamos o advogado do ex-secretário de Obras do governo do Rio, Hudson Braga, mas ele não respondeu aos nossos questionamentos. Sobre os outros servidores da empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro envolvidos na ação, a EMOP afirmou que já respondeu ao Tribunal de Contas do Estado e que agora aguarda a análise do TCE. A EMOP disse ainda que não acredita ter havido improbidade administrativa no caso da reforma do Maracanã.